Olha, não dá pra negar, né? A palavra dopamina tá em todo lugar hoje em dia. Nossa, demais. Manchetes, redes sociais, até na conversa do café. Exato. Virou quase um sinônimo pra qualquer coisa que dá um prazerzinho rápido. Mas será que é só isso mesmo? É só prazer? Pois é, Quanto mais, melhor? E o que significa de verdade isso de hackear a dopamina que a gente ouve tanto? Virou uma febre, né? virou total. E essa popularização toda, ela trouxe assim um monte de simplificação, né? E até informação que não tá bem correta. Sim. É engraçado como um neurotransmissor vira tipo uma estrela pop, mas entender o papel dele de verdade é bem mais complexo e, sinceramente, muito mais interessante do que essa ideia superficial. É isso. E é justamente para desvendar essa complexidade que a gente está aqui hoje. Vamos fazer uma análise mais a fundo desse universo todo, usando como base, principalmente, as ideias do livro Nação Dopamina, da doutora Anna Lempke. Um livro ótimo, aliás. Muito bom. Ele investiga a ciência por trás do prazer, da dor, do vício, tudo isso no nosso mundo de hoje, né? Um mundo com, nossa, uma abundância de estímulos que nunca existiu antes. Exato. E o livro traz uma visão muito clara de como o nosso cérebro, que evoluiu lá atrás, num cenário de escassez, né? Como ele lida hoje com essa enxurrada de recompensa fácil. Ah, sim. Comida super processada, o feed infinito do celular, que a doutora Lempke chama muito bem de agulha hipodérmica moderna. Essa imagem é forte, né? Então, a nossa missão aqui é justamente ir além dessa moda da dopamina. Uhum. A gente quer entender qual é a função real desse negócio, como funciona essa balança doida entre prazer e dor no cérebro, e por que entender isso é tão crucial hoje, sabe? Nesse mundo cheio de recompensa piscando pra gente o tempo todo. Chega de mito, né? Vamos entender o mecanismo por trás. Isso. Ok, então, vamos desempapotar isso. A ideia central do livro, que eu achei assim, genial, é que nosso cérebro funciona como uma espécie de balança interna. De um lado, o prazer, do outro, a dor. Exato. E a dopamina seria tipo a moeda de troca nessa história toda. Perfeito. Mas olha, tem um ponto super importante que a própria autora bate muito na tecla. A dopamina não é o prazer. Não é o sentimento de prazer em si. Ah, não? Como assim? Ela está muito mais ligada à motivação, sabe? À antecipação, ao desejo. É o neurotransmissor que fala, opa, isso aqui é importante, vale a pena ir atrás. É o que te empurra para buscar a recompensa. É mais sobre a caça do que sobre comer a caça, entende? Entendi. Nossa, que interessante. Então é mais sobre o querer do que sobre o gostar da coisa. Exatamente. É uma distinção chave, principalmente quando a gente vê como falam dela por aí. Faz toda a diferença. E como essa dinâmica funciona? Essa balança? Bom, o mecanismo é a teoria do processo oponente, que o Solomon e o Corbett descreveram lá nos anos 70. Funciona mais ou menos assim, ó. Um estímulo que dá prazer, sei lá, comer um chocolate, receber uma curtida, libera dopamina e, pumba, inclina a balança para o lado do prazer. Ok. Só que o cérebro está sempre buscando o equilíbrio, né? A tal da homeostase. Então ele reage, ele cria um contrapeso, uma reação posterior que puxa a balança para o lado do sofrimento, da falta, do desejo por mais daquilo. É fascinante porque essa gangorra bioquímica está sempre ali, se mexendo. Ah, tipo quando a gente come um brigadeiro delicioso e, assim, logo depois já bate aquela vontade de pegar mais um. Isso, exatamente. Esse desejo quase instantâneo seria a balança já voltando e pendendo pro lado da falta, digamos assim. Perfeito. É o cérebro tentando voltar para o 0 a 0, para o ponto neutro. Mas ele acaba dando uma passadinha para o lado da carência, do quero mais. É um mecanismo de ajuste que normalmente funciona bem. E aí é que a coisa fica interessante, né? E onde a vida moderna entra para bagunçar tudo. Com certeza. O livro explica como essa exposição repetida a estímulos que são muito prazerosos e fáceis de conseguir, pensa em droga potente, rede social que não acaba mais, comida cheia de açúcar, pornografia online, como isso começa a desregular totalmente a balança. Acertei. Acertou em cheio.
O prazer que a gente sente no começo, ele vai ficando mais fraco, dura menos, e do outro lado, aquela reação de sofrimento, de desejo, de fissura, ela fica mais forte e demora mais para passar. É isso. Exatamente isso. É o fenômeno da tolerância da neuroadaptação. A autora usa uma metáfora ótima, dos gremlins do sofrimento na balança. Com a exposição repetida, esses gremlins ficam mais numerosos, maiores, mais fortes. Nossa! O resultado? A gente precisa de doses cada vez maiores do estímulo só para sentir um prazerzinho, ou muitas vezes só para aliviar o mal-estar de não ter aquilo. Só para voltar a se sentir normal, entre aspas. Eu lembro das histórias do livro que são, nossa, bem marcantes. A própria doutora Lemp, que falando da obsessão dela por romances eróticos baratos, sabe? Precisando de histórias cada vez mais intensas, mesmo sabendo que eram ruins. Uhum. Ou a história do Jacob, que começou com masturbação e foi escalando de um jeito perigoso até usar máquina de estimulação elétrica, buscando aquela intensidade inicial. Mostra como isso pode pegar qualquer um, né? Qualquer um. E esse uso crônico, seja de substância ou comportamento de alta dopamina, pode levar a um estado de déficit mesmo, de falta crônica de dopamina no cérebro. As pesquisas da Nora Volkow, que o livro cita, mostram isso com imagens de cérebro. É impressionante. Mesmo depois de tempo sem usar? Mesmo depois de semanas de abstinência, as áreas de recompensa no cérebro de quem tem dependência grave ainda mostram uma atividade de dopamina bem mais baixa. E isso seria a tal da anedonia, aquela dificuldade de sentir prazer com as coisas normais do dia a dia. Coisas que antes davam alegria. Exatamente. E se a gente junta tudo isso, aparece o tal paradoxo do hedonismo, né? A busca sem freio pelo prazer pode, ironicamente, acabar com a nossa capacidade de sentir prazer. Que loucura isso. E como outro pesquisador citado, o George Koob, fala, em muitos casos de dependência mais avançada, a pessoa não recai mais buscando o prazer, o barato. Ela recai pela necessidade desesperadora de aliviar aquele sofrimento profundo que a falta de dopamina causa. É uma tentativa de, pelo menos, voltar para o zero, sabe? Se sentir neutro de novo. O que, nossa, conecta direto com o grande dilema da nossa era que o livro escancara, né? A gente vive num tempo com acesso, assim, sem precedente a tudo. Comida barata é gostosa, informação, entretenimento 24 horas por dia, droga sintética potente. Tudo na mão, né? Tudo na mão. E, ao mesmo tempo, parece que o nível de infelicidade, de ansiedade, depressão, até dor crônica, só aumenta. O livro traz uns dados bem preocupantes sobre isso. É uma contradição muito doida. E o celular, como a gente falou, é a agulha hipodérmica moderna perfeita para isso. Doses constantes de dopamina digital ali no bolso. E isso se encaixa numa tendência cultural maior, né? De buscar distração o tempo todo e fugir de qualquer tipo de desconforto, de tédio. Qualquer emoção negativa, né? Exato. Evitar a todo custo. Lembro dos exemplos do livro. A estudante Sophie, que não conseguia nem andar até a sala de aula sem fone de ouvido para não ter que lidar com o silêncio ou os próprios pensamentos. Uhum. O David usando remédio para fugir da ansiedade social, em vez de aprender a lidar com ela. Ou a filosofia do Kevin, faço o que quero, quando quero, fugindo de qualquer esforço. Parece que a dor virou o inimigo número 1 da sociedade. Sem dúvida. Tem uma pressão cultural imensa para ser feliz o tempo todo, quase uma obrigação. O livro até contrasta isso com visões mais antigas, né? Onde a dor, o desconforto, às vezes eram vistos como, sei lá, necessários para o crescimento, para aprender. Verdade. Hoje, qualquer sofrimento parece que já vira doença, já tem que medicalizar. E essa fuga toda do desconforto, junto com a facilidade de acesso a esses estímulos superdopaminérgicos, acaba alimentando o ciclo do consumo compulsivo. As histórias são muito claras, né? O Jacob com as máquinas e a pornografia online. Sim. A própria autora com os livros, o David trocando ansiedade por dependência química. E o livro deixa claro que não são só casos extremos, né? São padrões que esse nosso mundo de abundância e acesso fácil acaba amplificando em muita gente. E a internet é um fator chave nisso. Acesso ilimitado à pornografia, facilidade para comprar coisa controlada, os vapes e outras formas de nicotina.
É verdade, os VAPs. E tem o contágio social também, né? Ver certos comportamentos online toda hora faz parecer normal, diminui a percepção de risco. A pessoa acaba entrando na onda mais fácil. Então, o que tudo isso quer dizer na prática? A ideia central é que nossos cérebros, que evoluíram lá atrás, no mundo onde recompensa era coisa rara, difícil de conseguir, eles simplesmente não estão preparados para essa avalanche de prazer fácil e potente de hoje. É isso. É uma ótima forma de resumir. A doutora Lemke usa aquela analogia forte. Somos cactos numa floresta tropical. A nossa biologia está programada para buscar sem parar as recompensas que eram raras e essenciais para sobreviver. Comida calórica, sexo, segurança, novidade. Uhum. Agora, essas recompensas, ou versões sintéticas delas, superpotentes, estão em todo lugar com esforço mínimo. E essa inadequação evolutiva deixa a gente super vulnerável a esse ciclo vicioso de desejo, consumo exagerado e, no fim das contas, um mal-estar danado nesse mundo atual. Ok, o cenário parece meio complicado. Se a abundância e a nossa mania de fugir do desconforto são o problema, como é que a gente começa a reequilibrar essa balança interna? A boa notícia é que o livro não só aponta o problema, né? Ele traz estratégias. Sim, felizmente. Estratégias baseadas justamente nesse entendimento da neurociência do prazer e da dor. Qual seria a primeira, então? A primeira, e talvez a mais essencial, é a abstinência temporária. Parar por um tempo com aquilo que está desequilibrando a balança. É o que ficou famoso como jejum de dopamina, embora o nome possa ser meio simplista, né? É, um pouco. Mas a ideia central, como a doutora Lemke explica, ela até usa um acrônimo, DOPANN, mas o ponto-chave é o tempo. É fazer uma pausa de verdade, geralmente umas 4 semanas, daquele comportamento ou substância de alta recompensa. E por que essa pausa é tão crucial? O que ela faz? Olha, os benefícios são vários. Primeiro, e mais importante, ela permite que a balança prazer-sofrimento volte para o eixo, para a homeostase. Isso restaura a sensibilidade do cérebro, faz com que recompensas mais simples, mais naturais, voltem a dar prazer. Ah, interessante. Segundo, esse tempo limpo ajuda a pessoa a ver com clareza a relação de causa e efeito. Tipo, perceber como aquele consumo, na verdade, estava gerando ou piorando os sentimentos ruins, coisa que a gente não enxerga quando está no meio do furacão, sabe? Totalmente. Isso levanta uma questão importante mesmo, sobre a necessidade da gente incorporar pausas conscientes nesse nosso consumo maluco de quase tudo hoje. E é super importante lembrar, como o livro reforça, que para parar com certas coisas, álcool, calmante, benzodiazepínico, opioide, precisa de acompanhamento médico, né? Por causa do risco da abstinência física ser perigosa. Fundamental, com certeza. Segurança sempre em primeiro lugar nessas horas. Certo. Com essa ressalva feita, a abstinência parece o ponto de partida. Mas, e depois? Como manter o equilíbrio, como lidar com o desejo que vai aparecer? Aí entra outra estratégia que eu achei muito, muito esperta. O autocomprometimento, ou self-binding. Exato. A ideia do autocomprometimento é, basicamente, criar barreiras. Barreiras de propósito entre a gente e a nossa droga de escolha, seja ela qual for, antes que a vontade fique incontrolável. Porque, na hora H, a parte racional meio que desliga, né? Então, o autocomprometimento age antes disso. E os exemplos no livro são ótimos, barreiras físicas mesmo, apagar aplicativo de rede social ou de comida, pedir para alguém esconder a bebida. É hilária e triste a história do Oscar tentando arrombar a gaveta do vinho. Nossa, essa história... Usar remédio bloqueador, tipo naltrexona, disulfiram. Lembro das histórias do Arnold, do paciente de heroína, que se picava mesmo sem sentir nada, só pelo ritual. Até cirurgia bariátrica ou a autora se livrando do Kindle para parar com os romances. Isso. E tem também as barreiras de tempo, né? Definir horário ou dia certo para usar, embora o livro mostre que nem sempre é fácil manter, como no caso do Muhammad com a maconha. Sim, verdade. E as barreiras categóricas. Evitar não só a droga, mas tudo que é gatilho. O Mitch que teve que parar de ver esporte para não apostar,
O Jacob evitando qualquer imagem de nudez. Agora, tem uma estratégia que vai totalmente contra o que a gente pensa sobre conforto, mas que o livro defende consciência. A ideia de pressionar o lado do sofrimento da balança de propósito. A tal da hormese. Parece meio, sei lá, masoquismo. Parece, né? Mas não é. É super contraintuitivo porque a gente está programado para fugir da dor. Mas a hormese diz que se expor a doses moderadas, controladas, de estresse e coisas que são desconfortáveis no começo, pode, na verdade, fortalecer a gente, biológica e psicologicamente, e gerar um bem-estar mais profundo e duradouro. O mecanismo por trás disso é fascinante. E como isso mexe na balança prazer-dor? De forma simples, o estímulo ruim no começo, o frio, o esforço, a fome controlada, o medo encarado, joga a balança com força para o lado do sofrimento. Aí o cérebro, para compensar e voltar para o equilíbrio, ele não só volta para o neutro, ele gera uma resposta do lado oposto, do prazer, que é mais forte e dura mais tempo. Uau! É como se o rebote para o lado do prazer fosse mais potente e duradouro do que o prazer direto de um estímulo gostoso, que normalmente é seguido por um rebote para o lado do sofrimento. Que interessante! E que exemplos o livro dá disso? Lembro dos banhos gelados. Sim. A história do Michael, que usava banho de gelo para lidar com a fissura de cocaína, é muito forte. E a ciência mostra que o frio intenso aumenta mesmo a dopamina e a norepinefrina de forma sustentada. Outros exemplos clássicos são exercício físico, que melhora humor, cognição, sono por causa desses mecanismos, jejum intermitente, e até enfrentar medos aos poucos, como na terapia de exposição que ajudou o David com ansiedade social. E para fechar as estratégias, o livro dá uma ênfase enorme na honestidade radical e no que chama de vergonha pró-social. Falar a verdade mesmo, especialmente sobre as falhas, as dificuldades. A honestidade radical, segundo a autora, tem vários benefícios terapêuticos. Primeiro, aumenta muito a autoconsciência. Admitir o problema em voz alta te força a encarar, né? Lembra dela confessando os romances na aula? Lembro. Segundo, fortalece conexão humana de verdade. Ser vulnerável, contar a luta, libera a ocitocina, o hormônio do vínculo, e atrai apoio. Terceiro, combate o falso self, aquela máscara que a gente usa para parecer bem, mas que deixa a gente sozinho. E quarto, cria responsabilidade. As histórias da Maria confessando do pacote, do Drake sendo honesto no tribunal, são poderosas. Mas e a vergonha? A gente pensa na vergonha como algo ruim, que paralisa. Como ela pode ser pró-social? O livro faz uma distinção importante. Tem a vergonha tóxica, que isola, e tem a vergonha pró-social, que acontece num contexto de comunidade, de apoio. Em grupos como o AA, por exemplo, compartilhar as fraquezas, assumir os erros, transforma a vergonha. Em vez de isolar, ela integra a pessoa no grupo. Ouvir que outros passam por parecido. Ser honesto sobre as próprias dificuldades num lugar que te aceita. Isso fortalece os laços e a recuperação. A história do Todd no AA é um ótimo exemplo. Ou a própria autora contando da vez que comeu os coelhinhos de chocolate dos filhos e mentiu. A confissão, mesmo gerando uma zoação no marido, fortaleceu a intimidade. Faz muito sentido. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou aqui, com base na ação dopamina. Dopamina é bem mais que a molécula do prazer da cultura pop. Bem mais. É chave para a motivação, para o desejo, e está no centro dessa balança delicada, prazer-dor, que o cérebro tenta equilibrar. E nesse mundo de hoje, cheio de recompensa fácil, gerenciar isso exige mais do que procurar o próximo hack. Exige autoconsciência, pausa, estratégia. Perfeito. E voltando para a moda da dopamina do começo, é bom que o assunto esteja em alta, que as pessoas estejam curiosas. Mas a compreensão profunda que o livro da doutora Lemke traz sobre a balança, a adaptação, a tolerância, a importância da abstinência, do autocomprometimento, da hormese, da honestidade, dá ferramentas muito mais eficazes e sustentáveis do que esses dopamine hacks superficiais que a gente vê por aí, que às vezes podem até piorar as coisas no longo prazo. E para a gente terminar nossa conversa, qual seria uma
Uma reflexão final, uma ideia para deixar com quem está ouvindo, inspirada nesse material todo. O livro termina com uma provocação bem interessante, que talvez a chave para o equilíbrio, para um bem-estar mais real, não seja tentar fugir do mundo com seus desconfortos inevitáveis, mas sim se engajar mais fundo com ele. Interessante. Encontrar a atividade que absorva a gente de verdade, que desafie na medida certa, sem ser hiperestimulante e que conecte a gente com a realidade, com outras pessoas, como o Mohamed achou na fotografia de insetos, talvez seja uma fonte muito mais rica e sustentável de satisfação do que ficar correndo atrás da próxima dose rápida de dopamina digital ou sintética. Fica a pergunta, então. Em vez de ir direto para o próximo hit fácil ou para a próxima distração quando o desconforto aparecer, qual o pequeno passo em direção a um desconforto intencional e produtivo, a honestidade radical ou a um engajamento mais presente e profundo com o mundo real a gente poderia experimentar?